Então vamos lá, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre, respondendo a pergunta, o mecanismo de ação dos anestésicos locais, tá certo? Aí eu coloquei aqui para exemplificar dois exemplos principais aqui de anestésicos locais, seria a lidocaína e a procaína. Especialmente a lidocaína, que é muito utilizada, né, é bastante utilizada também em contextos ali de microcirurgias, né, enfim. Mas vamos nessa. Sem mais delongas, preparei aqui no quadro um desenho do neurônio, quando a gente está falando mais, o neurônio típico, quando a gente está falando do neurônio sensitivo primário, tá certo? E eu vou exemplificar aqui a explicação do mecanismo de ação desses anestésicos, falando do tato, por exemplo, tá certo? Então, vamos lá. Pela própria palavra, antes da gente avançar aqui para a explicação, só para a gente entender. Estésicos, né? Anestésicos. A palavra estesia remete ao quê? Remete à ideia de sensibilidade. E a sensibilidade pode estar completamente abolida. Quando ela está completamente abolida, eu vou chamar de quê? Vou chamar de anestesia. Certo? Ou a sensibilidade pode estar reduzida. Então, eu vou usar a nomenclatura de hipoestesia. Sempre nessa ideia, né? Estesia remetendo a gente a essa ideia de sensibilidade. E há o prefixo de negação absoluta, né? Então, anestesia, falta completa da sensibilidade, hipo, baixa da sensibilidade. Mas aí na literatura vocês podem encontrar de diferentes maneiras. O que eu quero dizer? Quando eu falo anestesia, eu posso estar me referindo a um tipo de sensibilidade específica. Porque, vamos lá, eu falei que eu vou exemplificar aqui no mecanismo de ação dos anestésicos, eu vou fazer uma situação aqui para dar uma contextualizada, né, falando do tato. Mas a gente também pode falar da sensibilidade, né, que pode estar diminuída ou abolida para outros ramos da sensibilidade, outros galhos, vamos pensar assim, da nossa sensibilidade, que não o tato. Então, por exemplo, quando eu estou falando de sensibilidade, só para dar alguns exemplos, né, a ideia não é esgotar esse tema, é só dar uma contextualizada. Posso estar falando de tato, posso estar falando de temperatura, posso estar falando de, por exemplo, dor, né? Então aqui só para dar alguns exemplos dos principais galhos da sensibilidade. Mas eu vou focar aqui no tato só para ficar uma coisa assim mais contextualizada, mais facilidade. Mas sensibilidade pode remeter também a sensibilidade dolorosa, né? Uma sensibilidade da temperatura. Enfim, sem mais delongas, dar o exemplo aqui do tato. Então digamos que tudo isso que eu vou explicar está se passando aqui na minha mão esquerda, tá bom? Então aqui quando eu encosto o pincel, né? Faço aqui, ó, dá até um pontinho aqui. A tinta tá fraca, mas quando eu encosto o pincel, eu sinto essa ponta do pincel aqui na minha mão esquerda, né? Na região dorsal da minha mão esquerda. Beleza. E qual é a ideia por trás aqui na perspectiva mais fisiológica, antes da gente falar da ação dos anestésicos locais? O meu neurônio sensitivo, que é esse neurônio que vai captar inicialmente esse estímulo tátil e transformar ele em outra coisa, já vou dar uma conceituada só para contextualizar melhor, eu vou chamar de... Deixa eu pegar esse outro pincel aqui, ver se ele tá melhor. Eu vou chamar de neurônio sensitivo primário. E o que ele vai fazer? Aí a gente tem que olhar agora para a região aqui que está localizada nesse território da pele, tá? Eu vou apagar essa parte aqui de hipoestesia e anestesia, que eu já comentei com vocês, só para dar uma limpada aqui no quadro agora, certo? Então tem uma região desse meu neurônio sensitivo primário, e essa região do neurônio sensitivo primário está aqui localizada especificamente mais na pele. Que região é essa? É uma região dos dendritos, pessoal, mas é uma região mais especializada dos dendritos. Eu vou chamar essa região mais especializada aqui, que vai ser responsável pela captação desse estímulo tátil, isto é, né, para encostar aqui a pontinha do pincel na minha mão esquerda, eu vou chamar essa região aqui mais especializada, terminal do meu neurônio, aqui onde estariam os dendritos, né? Eu vou chamar de quê? Eu vou chamar de mecanoreceptor. Este nome porque é um receptor que é responsável pela captação de estímulos mecânicos. E como que ele vai funcionar? Sem entrar ainda nos anestésicos locais, né? Ele vai funcionar da seguinte maneira, fisiologicamente falando. Quando eu encosto o pincel, o que eu faço? Eu estiro a minha pele. E esse estiramento, esse estímulo tátil que estira a minha pele,
também vai estirar esse mecanorreceptor. Então é claro que existem diferentes mecanorreceptores, mas aqui eu estou dando uma visão mais geral, tá certo? Do mecanorreceptor, mas depois vocês podem até aprofundar, vão aprofundar no decorrer do curso, ou da faculdade, né? O foco não é aprofundar aqui agora. Existem diferentes mecanorreceptores, mas o mecanismo de maneira geral é esse. Quando eu estiro a pele, eu estiro essa terminação aqui especializada, que é o mecanorreceptor. Quando eu estiro, consequentemente, eu também estiro, e esse mecanismo de estiramento vai fazer o quê? Vai provocar uma abertura nos canais de sódio aqui presente. Se eu abro aqui os canais de sódio, devido a esse estiramento, secundário a esse estiramento, eu vou abrir aqui a minha comporta de ativação, porque estirou aqui localmente, e o que, que vai acontecer? Eu vou ter uma entrada aqui de íons sódio na região aqui dessa terminação. Com a entrada de íon sódio aqui, eu começo a ter uma despolarização desse local. E essa despolarização pode transitar, aqui ficando mais positivo, né? Só para dar ideia. Aqui eu ainda não tenho um potencial de ação propriamente dito, ele ainda não foi desencadeado. Mas com essa despolarização indo crescendo, né? No decorrer que eu faço esse estiramento da minha pele, o que, que vai acontecer? Com essa despolarização pode alcançar aqui o cone axonal. Se atingir o que a gente tem como nosso querido potencial limiar, recordando, né, de menos 55, tipicamente no neurônio, eu vou ter início, eu vou desencadear um potencial de ação. Aqui ficando mais positivo, vai ter aqui os outros canais, né, vai ter todo aquele processo que a gente já conversava. E esse potencial de ação chegando aqui no terminal axonal do meu neurônio sensitivo primário, vai haver aqui uma sinapse com o próximo neurônio, que eu vou chamar de neurônio sensitivo secundário, que é o que vem logo em seguida do primário, que vai ser responsável por carregar esse meu estímulo, aqui já, como a gente está falando do potencial de ação, carregar esse meu potencial de ação na ideia de impulso nervoso, que é aquela despolarização que vai avançando, tá certo? Ao longo do meu sistema nervoso, carregar esse impulso nervoso até a localização do meu cérebro, tá certo? Só para contextualizar, o meu mecanorreceptor está na pele, né? Acabei não comentando aqui no corpo do meu neurônio, se a gente fosse pegar o neurônio em porções, né? Aqui o mecanorreceptor está na pele e o corpo do neurônio, ele está localizado lá na raiz dorsal, né? Mais especificamente no gânglio. Tem um gânglio, o gânglio é o que? Como se fosse uma bolinha ali na raiz dorsal, tá certo? Do nervo espinhal qualquer, da minha medula. Aí o nervo espinhal vai depender de qual é a localização do estímulo, né? Aí vai ter diferentes nervos espinhais, mas o foco aqui não é aprofundar isso. Também não precisa guardar, eu tô só contextualizando para a gente entender isso aqui de uma maneira mais ampla, né? Antes de falar do mecanismo de anestésicos locais. Mas beleza. E esse meu potencial de ação chegando no cérebro vai ocorrer aqui, mais especificamente na região do córtex, a interpretação dessa pontinha do pincel encostando aqui, como esse toque, né? Toque físico. Beleza. E qual foi a importância só de eu explicar isso aqui? Eu só queria adiantar um conceito para vocês, que não é o principal do nosso encontro de hoje, do vídeo de hoje, mas vai ser importante para frente, né? Pode ser importante para frente. Já vou chegar nas anestésias locais para responder de fato a pergunta, né? Que é o mais importante. Mas eu queria só destacar com vocês o seguinte, que existe um conceito que é o quê? O meu sistema nervoso, pessoal, ele não fala muito na linguagem tátil, né? Do estímulo tátil, assim, mecânico. Ele não fala nessa linguagem. Então, o que o meu sistema nervoso tem que fazer? Ele precisa fazer uma tradução, como se desse estímulo tátil, como se o estímulo tátil fosse a língua ali, digamos, uma língua chinesa. Então, meu sistema nervoso não entende chinês. Ele entende uma língua que é português. E essa língua portuguesa é a língua dos sinais elétricos, dos potenciais de ação. Então ele precisa pegar justamente o quê? Pegar esse estímulo tátil, que ele não consegue compreender, e traduzir, certo? Para um estímulo elétrico, um sinal elétrico, um potencial de ação. Como é que eu vou chamar esse processo? Vou chamar de transdução, certo? Vou chamar de transdução. Conceito importante. Então aqui a gente está falando uma transdução de um sinal mecânico para um sinal elétrico, que ocorreu justamente nessa localização aqui do mecanorreceptor. Agora que a gente conseguiu fazer toda essa contextualização, vai ficar fácil entender o mecanismo de ação dos anestésicos locais. Então, pegar aqui um pincel vermelho, tá certo? Para a gente entender melhor. Então, vou pintar aqui os anestésicos locais como bolinhas vermelhas. Deixar o íon sódio aqui mesmo. Só que agora eu vou voltar do zero como se ainda não tivesse encostado aqui o pincel na minha mão, tá certo? Deixa eu só apagar aqui. Fechar aqui novamente a comportazinha de ativação, tá certo?
Fechei a comporta de ativação. O mecanismo de ação dos anestésicos locais vai ser o quê? Vai ser se ligar aqui na comporta de ativação e dificultar a sua abertura. Vamos lá, se eu tô com um anestésico local, a lidocaína, por exemplo, fiz ali a injeção com a lidocaína, coloquei aqui com a seringa, beleza, na região aqui local da minha mão. Com a lidocaína aqui, essa lidocaína presente vai começar a se ligar na comporta de ativação dos canais de sódio. Canais de sódio, os quais estão presentes aonde mesmo, Pedro? Aqui no meu mecanorreceptor. Com a ligação dessa lidocaína, consequentemente, quando eu encostar aqui o pincel, agora anestesiado com a lidocaína, o que é que vai acontecer? Essas comportas aqui vão estar o quê? As comportas de ativação vão estar sendo seguradas, vão estar sendo impedidas de abrir por causa do anestésico local. Consequentemente, se as comportas de ativação não abrem pela ação do anestésico local, eu não vou ter a entrada do sódio, essa vai estar barrada aqui. O sódio aqui, as bolinhas pretas tentando entrar, ó, estão barradas. Pintar aqui as azuis, sódio, né, também. Estão barradas. Se estão barradas, eu não vou ter a formação aqui dos potenciais graduados, lembram? Também pode ser chamado de potencial receptor. Se eu não vou ter isso. Se eu não tenho isso daqui, não vai chegar nenhum estímulo, mínimo que seja aqui, no meu cone axonal. E, consequentemente, o potencial de ação não será nem formado, né? Se não é formado, se não é iniciado, se não é gerado, não será propagado até chegar no cérebro. Então, o cérebro não interpretará encostar o pincel aqui como um toque, né? Certo? Então, aí está a explicação por trás do mecanismo de ação dos anestésicos locais, tá certo? Então, aqui é a visão geral. Então, mesmo aqui eu tendo o quê? Eu tenho o estímulo mecânico, mas a transdução foi prejudicada graças à ação dos anestésicos locais. Por isso que eu já queria apresentar para vocês aqui esse conceito de transdução, tá certo? Então, é isso que eu queria conversar com vocês, pessoal. Valeu!